Oi pessoal, a gente é do canal História ou Barbárie, eu sou a Daiane. Eu sou o Daniel. Eu sou o Gladson. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre pirataria e capitalismo. Vem com a gente. Gostei. Ah, boa! Essa me surpreendeu. Bom, antes de começar esse vídeo, vamos lá para aquele jabá de sempre. Então você tem que curtir o canal. Se inscrever no canal para receber as notificações dos novos vídeos. Curtiu o vídeo. Você falou o quê? Curtiu o canal. Tá bom, então de novo. Antes de começar o vídeo, pessoal, o jabá de sempre. Então o que você tem que fazer? Curtir esse vídeo. O que mais? Se inscrever no nosso canal e ativar lá para receber as notificações, ativar o nosso sininho. Isso. E claro, como sempre, compartilhar com todo mundo, com os amigos, grupo da família, WhatsApp, enfim. Com os amigos e com os inimigos, com todo mundo, pessoal. Pode ser também, não tem problema, galera. Desde que vocês compartilhem e levem a palavra da história. Você Ouviu um aceita aleluia? a palavra de história, irmão? Boa. Bom, e o tema de hoje é um tema bastante peculiar, né? Bem diferentão, que é pirataria e capitalismo. E acho que pra começar a introduzir, é legal a gente lembrar do filme. Como é que é o nome do filme? Piratas do Caribe? Piratas do Piratas Caribe. do Caribe. Acho que é Só os dois primeiros, o resto é muito ruimzinho, né? E é legal a gente trazer esse filme porque ele traz alguns elementos que a gente vai discutir, né? Primeira coisa que eu acho legal dizer, da onde são aqueles piratas? De que lugar? O Jack Sparrow, que é o personagem principal, né? Ele é um pirata inglês, como a maioria dos Essa é a piratas, resposta né? certa, Glória. E vale também lembrar que no primeiro filme, principalmente, né, há toda uma questão do governo atrás deles e eles também representam o governo inglês. Então isso é uma coisa muito importante que a gente vai discutir um pouco aqui no vídeo também. Até essa questão também que a gente vai discutir, essa questão do estereótipo do pirata, né? Sim. Qual que é o estereótipo do pirata? Então ele não tem a perna, né? Tem um olho furado, machucado, ferrado, né? Essa coisa de às vezes não ter a mão, tem que usar o gancho. Então todo esse estereótipo desse pirata, que é um pirata todo ferrado, né? Todo maltratado, a gente também vai discutir. Porque tudo é história. Tudo é história. Né? Inclusive, essas histórias sobre piratas, esses contos fantásticos, Existiu. eles têm uma origem na vida real. Vamos começar contextualizando, né, pra gente entender em que momento surgem esses piratas, da onde eles vieram, por quê, qual que é o pano de fundo, né? Sim, é bom sempre lembrar que a pirataria é algo que já existiu há muito tempo atrás também, né? Desde a Idade Média você já tinha no Mar Mediterrâneo e tal. Mas a pirataria que a gente vai falar aqui, que foi a pirataria mais famosa, né? É a pirataria que acontece ali no que a gente chama de Idade Moderna, né? Ali no século XVIII, final do século XVII, é mais ou menos esse momento que a gente vai falar. 1650 até 1750, mais ou menos esse período histórico. Isso. Né? E existe até hoje. Existe até hoje. Sim, A pirataria Sim. ela existe até hoje, tem vários casos. E nesse momento histórico, vale lembrar que era o momento do que os historiadores chamam de mercantilismo, e era o momento em que estava começando a surgir esse sistema sociopolítico e econômico que a gente vive, chamado capitalismo. Né? E a gente vai perceber que a pirataria ela teve uma relação muito grande com a formação desse capitalismo. Né? Tem também nesse pano de fundo a Revolução Inglesa, Sim. né? Que é muito interessante. Que é nesse momento em que que a Inglaterra se fecha, né? Para se defender dos outros países, né? Sim. E tudo mais. E ela se torna, então, a que a gente chama da Rainha dos Mares. Sim. Né? Nesse momento que ela percebe o quanto era importante investir na questão dos navios, nessa defesa marítima, né? Então, E daí, tem toda essa... nesse momento, ela se dá conta que ela não tem esse poder todo pronto. Claro. Exato. Né? Ela não tem esse poderio de fazer frente aos outros países europeus, né, uma disputa por territórios, né, que se perpetue no mar. Então ela tem que correr atrás disso. Ela precisa de mão de obra, ela precisa construir navios, e ela precisa criar uma forma de obter isso rápido e e que seja barato também. Claro. E é isso que vai acontecer, né? A Inglaterra vai se tornar essa Potência, essa né? grande potência. né? Referência, quando você fala em... Exato. Você até hoje, lembra da inclusive. Inglaterra, sim. Até hoje. Nunca foi dominado por Napoleão, né? Nem os nazistas entraram na Inglaterra, porque sim. é uma ilha e ela sempre se protegeu, né? Com seus navios. E isso começa muito nessa época. Nesse momento histórico, estava rolando um grande comércio internacional já, né? Já Que é o comércio de escravos, né? E a Inglaterra, ela era, acho que Ela vai se tornar... a maior, né? Sim. Acho que a gente vai pôr aqui pra vocês um mapa. É legal a gente colocar um mapa Isso. mostrando
né, esse triângulo aí, esse triângulo comercial de como que era feita. Porque você vai ter uma grande relação entre Europa, África e as Américas. Exato, né? por isso o triângulo. Exato, né? Então você vai ter isso é muito importante pra gente entender, né? Esse comércio transatlântico, né? Que vai envolver o Brasil, vai envolver os Estados Unidos, vai envolver os países do Caribe, vai envolver a África, vai envolver os países europeus, enfim, vai envolver esses 3 continentes. Exato. E ele vai ser o germe do capitalismo, né, moderno. Só para contextualizar essa questão da importância do Atlântico, né? Na Idade Média, né, nos períodos anteriores, o foco todo desses países europeus era o mar Mediterrâneo. Isso. Né? Todas as trocas comerciais, todas as relações culturais se davam em torno desse mar Mediterrâneo. A partir da Idade Moderna, a gente tem uma transferência desses acontecimentos para o Oceano Atlântico. Né? Então, o mundo, toda a atenção europeia se volta para esse mundo atlântico, porque a riqueza e os novos limites que o capitalismo quer suplantar estão ali. Exato. A África e a América. Né? Então, o novo mundo, né, que abre N possibilidades para se ganhar dinheiro, né, e a mão de obra para fazer esse dinheiro acontecer, que vai vir da África. Então, toda a atenção está, né, e é uma terra que todo mundo corre para tentar dominar. Com certeza. Por isso essa necessidade de se preparar para brigas, né? Claro. Então as batalhas navais vão ser uns acontecimentos à parte. Assim. Sim, até porque a gente fala bastante de Inglaterra, mas todos os países estavam envolvidos nessa disputa, né? Holanda, Espanha, Portugal, França. Que eram mais poderosos que a Inglaterra no início. Sim, claro. E foram suplantados pela Inglaterra. Com certeza. A Espanha, né, se tornou um grande império e depois a Inglaterra vai destruir e vai construir... Então, a Espanha é chamada a incrível armada, né? Não era à toa. Sim, muito bem, amiguinhos. Para a gente entender, então, esse contexto, né, que a gente está falando, para o pessoal de casa, a gente esclarecer essas diferenças do que era navegar no Atlântico, né? Todos os barcos não eram iguais, não era tudo barco. Isso, né? vamos então, a gente pontuar a diferença, é legal. Isso. E ele não falava um barco, falava um navio, né? Isso. Não, mas isso que eu ia dizer. Mas isso que eu ia dizer, não era tudo barco. Aí, Então vai. Vai, Leonino. Vai. Mas enfim, esses navios eles tinham naturezas diferentes. Então você tem a frota naval que transportava mercadorias, né, que tem uma natureza específica, tem um tratamento específico, ela é voltada para isso. Então, por exemplo, ela tem menos armamento, os navios são de portes diferentes, né? Uma outra relação que vai existir. Que é chamado de marinha mercante. Isso. Muitos navios eram controlados por empresas privadas, bem lembrado. não pelo governo, apesar do governo também ter alguns, né? Incentivar e tal. É o governo que vai dar autorizações para quem quiser fazer esses transportes e tal, os monopólios. Exato. E, só que daí, para garantir que essa marinha mercante faça o seu trabalho, é muito importante que tivesse uma força militar atuando nesse oceano, né? Então a gente precisaria de uma marinha de guerra para dar suporte para essa marinha mercante. E o tratamento e o funcionamento dessa marinha de guerra ela é completamente diferente, né? É uma disciplina militar, né? Ordem marcial, é um negócio muito mais pesado, né, sobre o alvo do nosso vídeo, que são os seres humanos que vivem dentro desses barcos, né? Então, as pessoas que têm que trabalhar ali. Né? E também tem os corsários. O corsário ele é contratado pelo Estado, pelo governo, para roubar outros governos. Isso, exatamente. É isso. Né? Basicamente é isso. Quem já jogou, né, Assassin's Creed lá, é isso, né? O Black Flag trata dessa ideia. O objetivo é roubar o navio do coleguinha. Só que você não é um pirata sem eira nem beira, né? Você é um funcionário da coroa. Exato. Finalmente, os piratas. Os piratas. Que são, né? Os piratas são... o ponto fora da curva disso tudo, na verdade. Né? Porque não pode ser controlado. Exato. Não pode ser controlado. E tem uma outra lógica, né? Porque tudo isso, o corsário, né? Ele tinha lá... O Estado dava para ele o direito de fazer esse roubo. Mas o pirata ele estava fora disso, né? Não tinha uma legislação. Ele é o fora da lei, isso, né? A única legislação tem que acabar com esses caras. E ele vai ser uma ameaça, né? Na verdade. Sim. Porque a galera que diz que o capitalismo prevê liberdade tá desinformada. Os piratas pregavam exatamente... A briga dos piratas era manter uma liberdade, manter uma decência na vida deles, que dentro da marinha mercante
dentro da marinha de guerra, e mesmo sendo corsários, eles não teriam. É isso que eu ia falar, da questão do cotidiano, né? De como que era a vida. Por exemplo, a marinha mercante, né? A mão de obra, a galera que trabalhava dentro dos navios da marinha mercante, tinha ainda uma condição de trabalho e de vida razoável, né? Agora, a marinha de guerra, gente, as condições eram péssimas, né? Sem contar em que teve momentos em que eram obrigados a ir, era compulsório, era forçado. Isso. Então, assim, os caras quase não recebiam soldos, né? As condições de tratamento eram horríveis, com castigos pesadíssimos, inclusive. Tinha gente que tinha o soldo atrasado em 10 anos. Sim, 10 anos, pra Então ter uma ideia do você negócio. Você tá arriscando tua vida na viagem, Você em troca de um salário nojento, que vai vir 10 anos depois. 10 anos depois. Sem contar a própria alimentação, né? Era horrível, você é sujeito a doenças, a naufrágio, enfim. Então, assim, era uma vida, né? Com perdão da palavra, era uma vida de merda desses caras, Sim. né? E aí, o pirata, então, ele é quando, tipo, os caras vêm nesse sentido também de resistência, de, porra, a gente não quer essa vida, né? Sim. Vale comentar, né, que quando a Inglaterra começa a desenvolver mais a sua marinha, né, você vai ter um aumento gigantesco de mão de obra. Então, você precisa de marinheiros. Uhum. Então, vai virar uma questão compulsória também, Exato, né? forçado. De pegar os caras, né, os vagabundos, né, jogar no navio e falar assim, ó, meu amigo, esse é teu trabalho, e se você não quiser, você vai ser morto. Esse era o Estado, né, inglês, obrigando as pessoas a trabalharem para desenvolver o capitalismo. Era necessário essas pessoas para que esse comércio atlântico acontecesse. Porque se não tivesse esse cara, quer dizer, você não tem como fazer comércio, não tem como defender os navios, não tem como transportar mercadorias, lembrando sempre, né, que esse começo do capitalismo, um grande lucro vem da escravidão. É interessante a gente fazer esse link com o nosso canal, né? Porque é isso, à medida então que o capitalismo cresce e você precisa dessa mão de obra, você vai cometer a barbárie, né? Em nome do Estado, em nome do desenvolvimento, em nome do capitalismo, né? E a barbárie com o outro. Dane-se se eu vou torturar, matar, deixar em péssimas condições de vida, mas isso tudo se justifica porque o Estado precisa. Sim, exato. Né? E é interessante pensar, né, que no texto que a gente está se baseando, ele comenta uma coisa bem interessante. Esses marinheiros que são obrigados a serem marinheiros, a média de vida deles dentro do navio é de 2 anos. A cada 4 marinheiros, 3 morrem em 2 anos. Não, né? é Ou por assustador. doença, ou por fome, ou por naufrágio, ou por ataques. Então, tipo, é uma vida bastante complicada. E o pior é que desse número que morre, poucos morrem em guerra. Não é a violência dos mares mesmo, que vai né? matar As esse condições cara, de né? trabalho. É as condições de trabalho. Exato. É o proletariado do mercantilismo naval. É Exato, isso, né? sim. Então, são os patrões explorando os funcionários. É isso, basicamente é isso. Né? E com a vantagem para o patrão, que o funcionário não tem para onde ir. Se ele se negar a vir, ele é enforcado. Exato. Dentro do navio, ele pode ser afogado, eles matam ali dentro E mesmo. eles falavam, isso tinha essa discussão, né? Que era muito mais também vantajoso pro Estado o navio do que o cara ir pra cadeia, né? Uma cadeia Exato. assim, normal, porque aí. Exatamente. Você mata o cara, ou prende ele lá na cadeia, você tá menos alguém para trabalhar, menos E mão você de tá obra, tendo né? até um gasto, né? Porque você tem que ali alimentar e tal, e assim você tá sendo útil pro Estado e Exato. ainda. Sim. Então era uma Aí coisa ótima mostra pra eles. como é importante o Estado pro avanço do capitalismo. O capitalismo total. precisa. A mão invisível do capitalismo é o Estado, empurrando para ir para frente esse negócio. Se não é a mão do Estado ameaçando de morte a galera, Chicoteando, não tem isso aí, meu capitalismo. amigo. Exato. Pelo menos não nos moldes que tem hoje. Exato. Sim. Né? E aí, nisso tudo, dentro desse contexto, então, de repressão, de violência, de barbárie, que é interessante que tem essa válvula de escape, que é o pirata. E o pirata, ele era essa válvula de escape, né? Tipo, eu não aceito, eu não quero ser esse marinheiro de guerra, esse marinheiro mercante, porque as condições são péssimas, então eu vou achar uma outra via. E a outra via foi justamente a pirataria, né? E por que era interessante? Qual que era a diferença, né, dos piratas? O autor comenta isso, o quanto os piratas tinham um modo de operandi totalmente diferente, né? Tinha essa questão da democracia, existia uma prática democrática entre eles, porque se nos outros, isso é uma coisa interessante, se nos outros era de cima para baixo a hierarquia e o modo de pensar e as decisões, né? Nos piratas não, era de baixo para cima, né? Então era uma lógica inversa, totalmente diferente. Interessante notar que os marinheiros, eles sempre se revoltaram, né, contra, tipo, os maus tratos, contra os problemas dos navios, até que o momento começou a ter vários motins, eles tomaram os barcos, né, mataram seus capitães,
né? E aí você vai começar a prática da pirataria. Cara, isso sempre aconteceu. Só que no final do século XVII, no século XVIII, ali 1700 mais ou menos, isso foi tipo uma explosão, né? Tipo, você teve vários e vários casos, né, de marinheiros tomando os barcos, tomando os navios, né, para se tornarem piratas. Justamente porque estavam buscando isso. Uma maneira de vida melhor, né? Porque não aguentava-se mais aquela vida dentro dos navios. Sim, até quando a gente começou o vídeo que eu fiquei falando do filme, né? Que a gente tava falando do filme dos Piratas do Caribe, esse estereótipo que você tem desse cara sem perna, sem braço, com olho... E porque é isso que a gente falou, cara, a previsão de vida era de 2 anos, era uma... Sabe, você entrava ali, você sabia que você ia morrer muito em breve, você ia se ferrar, você ia se machucar. Então esse estereótipo desse pirata todo ferrado, todo quebrado, ele não é... Não é só estereótipo, exatamente isso. É muito interessante pensar nisso, né? Sim. Quando surgem esses primeiros movimentos de pirataria, surge como uma opção. E, bom, já tô aqui no mar mesmo, né? É o que eu sei fazer. Bora lá. E dentro do navio pirata tinha essa demanda, como não tem um Estado para regulamentar isso, você depende do apoio individual de cada um. Se eu não tiver quem, né, puxar a vela para o barco funcionar, eu vou ficar à deriva. E eu não tenho uma polícia atrás para prender, para não sei o quê. A pirataria não tem essa força do Estado, né? De coerção sobre as pessoas. Então ele dependia dessa voluntariedade, né? Tanto que isso começou a servir de atração e começou a preocupar os capitalistas. Né? Porque aí o que acontece, né? A partir do momento que você tem um grande crescimento no número de navios piratas, né? Cada vez que os piratas atacavam um navio, o que eles faziam? Primeiro eles perguntavam para os marinheiros se o seu capitão era um bom capitão. Se o capitão era um péssimo capitão, eles matavam o cara. É o justiceiro, né? Se o capitão fosse um capitão razoável, tipo, eles até libertavam o cara e tal. Mas chegava a dar dinheiro pro cara. Ah, é verdade. Não, volta pra tua casa, estou essa grana aí, porque você for um cara correto. Ele deu um exemplo disso, né? E aí é interessante pensar que os marinheiros, muitos deles, se tornavam piratas, né? Então o navio deles era tomado pelos piratas e eles, em vez de tentar fugir, não, eles se tornavam piratas. Porque... Por opção, Por né? opção, claro, porque viam ali uma vida bem melhor, né? Até porque entre os piratas, eles dividiam o que eles chamavam de butim, né? O lucro ali de tomar os navios, né? Então, assim, para eles, esse estilo de vida era muito melhor do que você trabalhar, né, por um capitalista, dentro do navio do capitalista, transportando mercadoria ou para a marinha de guerra. Onde você só era explorado, né? Exato. O navio pirata, ele era um atrativo para a população negra também, né? Bem lembrado. Diferente da situação do negro, né, na costa africana, na Europa, na América, era sempre uma situação em segundo plano. Ou ele como escravo, né, ou mesmo livre, ele ia ser maltratado, ele ia sofrer com racismo e tudo mais. E dentro dos navios piratas, essa questão racial, ela, não que não existia, mas ela era infinitamente menor. Né, Tanto é que alguns navios piratas tinham metade da população era negra. Né? E outra coisa além da questão da população negra, vai lembrar que era de vários locais, né? Ele era multicultural, multinacional e multirracial. Né? Então ele era realmente uma diversidade muito grande de países, de cultura. E é interessante a questão da língua também, né? Como que eles criaram uma língua própria, né? Os piratas criaram uma língua específica. Isso também é muito legal. Também, os navios piratas, claro que assim, né, gente? Essa questão das mulheres, não que as mulheres fossem a maioria, ou isso, claro que foram exceções, mas é importante dizer que sim, também nos navios piratas, em alguns casos, tiveram mulheres, né? E também serviu, embora fosse casos muito específicos e muito pontuais e tal, mas também serviu como inspiração. E aí tem vários relatos que dizem delas, assim, tentando de igual para igual os homens, manejando arma, enfim, fazendo tudo que um homem fazia dentro do navio, né? Então a pirataria vai crescer nesse momento histórico, né? E aí, claro, que isso vai prejudicar o andamento do capitalismo. Por quê? Porque muitos navios ingleses, principalmente os que compravam escravos na costa africana, né, eles vão começar a sofrer vários ataques. E aí, né, os donos desses navios vão começar a chegar para o governo inglês e falar,
Isso que Faz tá alguma acontecendo, coisa né? aí, Você meu. tendo Tá prejuízo. prejudicando meu lucro. Exato. Tem muita liberdade aqui. Então, isso prejudicava, obviamente, o andamento do capitalismo nascente ali, né? E isso vai fazer com que o governo inglês tome medidas para acabar com essa pirataria. E são os capitalistas que pressionam o governo para Claro, fazer isso. total. Né? Então, o Estado, de novo, como um subserviente ao capital. Então, o capital precisa de alguma coisa, chama o governo para resolver esses problemas, que a gente possa continuar enriquecendo e acumulando, né, esse capital. Ou seja, o que a gente tira disso, meninos? O que a gente aprendeu com isso? Toda essa ideia de que quanto menos Estado, mais capitalismo, meu amigo, tipo, você não entendeu nada. Vai ler um pouquinho mais, porque o que a gente mostra é justamente o contrário, né? Se tem capitalismo é porque o Estado estava lá para fazer o capitalismo funcionar. Porque sem o Estado, a pirataria provavelmente ia tomar conta de muito mais, ia dificultar muito mais a ascensão dos capitalistas ingleses, nesse caso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente adorou fazer, achei um assunto super interessante. Sim. E a gente tirou, né? É importante dizer da onde, a fonte, né? É um artigo chamado Hidrarquia, Marinheiros, Piratas e o Estado Marítimo, né? Desse livro aqui. Que é muito legal, né? Muito legal. Esse livro, ele chama-se A Hidra de Muitas Cabeças, né? Escrito por dois historiadores, Peter Linenbaum e Marcus Hedger. Acho que é isso. Gastou em inglês agora. Mas é um livro muito legal, porque ele é dividido em vários artigos. Os artigos têm... ele procuram trabalhar com assuntos que normalmente a historiografia não trabalha, né? E que é ver um pouco da história do ponto de vista desse pessoal de baixo. Né? Então, assim, é o pirata, né? É o proletário. Então, assim, é um livro que vai trabalhar mais ou menos esse período aí do século XVII até o século XVIII, XIX, trabalhando com essa população, né? Então, os vários artigos se dedicam um pouco a isso. A gente vai pôr certinho a referência na bibliografia, tá? Só pra... Eu vou falar, né? Da Hidra. Rapidinho. É bem profundo, né? É mais complexo do que a gente vai apresentar aqui. Mas a ideia do título é estranho, né? A Hidra, o que tem a ver? Mas é a ideia de que essa massa de pobres está atrapalhando o capitalismo. Isso. O esforço hercúleo dos capitalistas de ganhar dinheiro, e esses pobres estão atrapalhando. E daí, como na lenda de Hércules, né? Um dos trabalhos de Hércules, quando ele corta a cabeça de uma hidra, parece outra. E ele nunca consegue matar aquele monstro. Então, os pobres, toda vez que o governo, com o esforço do Estado, né, e do dinheiro do capital, detona essa galera, aparece outros. E outros, e outros, outras formas de resistência. Tanto é que, tipo, em todos os artigos, basicamente, quando ele vai falar de algum grupo social, ele tem documentos que mostram o governo ou os capitalistas se referindo às pessoas como hidras, né? Como esse monstro aí que está atrapalhando. E aí o governo tem que ir lá e cortar a cabeça dessa galera, né? Ou seja, destruir o pirata, destruir aquele tipo de proletário, destruir o índio, destruir tudo. Exato. Né? Que não é tudo trabalhar que seja um empecilho para esse avanço desenfreado do capitalismo. Exatamente. E é justamente... Mudou, será, pessoal? Tá tão atual isso, não é mesmo? Pois é. Enfim, mas é isso. Gente, é isso então. Obrigada para quem esteve aqui até agora. Não esqueça de compartilhar, ativar sininho, curtir e tudo mais. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau. Até a próxima. Tchau.